Olá, tudo bom? Me chamo Rafael Farina, sou poeta, autor do recém-lançado Ossos Açucarados. É o meu segundo livro de poemas. O primeiro foi o Falhas que Só Existem no Sul, em 2018. Estou aqui para falar um pouco sobre o processo de criação e de lançamento do Ossos Açucarados. Esse meu segundo livro, eu vim escrevendo ele, na verdade, logo depois do lançamento do primeiro, né? Então foi um livro que ficou em processo de gestação durante mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Eu tinha mais ou menos uns 70, 80 poemas escritos nesse período. Desses eu selecionei mais ou menos uns 50 e acabaram entrando no livro entre 40 e 50 poemas, não estou lembrado agora exatamente quantos foram. É um livro que fala basicamente sobre as dificuldades e as alegrias de um relacionamento e, por consequência, do amor. Ele é um livro que fala muito sobre saudades, ele fala muito sobre os detalhes do corpo humano, né? Eu me apego bastante a isso, eu não gosto muito de caminhar pelo óbvio. E ele é um livro também bastante geográfico. Tem muita coisa que se passa na praia, tem muita coisa que se passa na cidade grande. Eu transito muito bem entre esses dois meios. Eu gosto muito de usar a geografia para ajudar a compor cenário. Eu acho que os cenários são muito importantes na minha obra. Desde o primeiro livro, né, desde o Falhas que Só Existem no Sul. E o segundo livro, o Ossos Açucarados, foi lançado agora em maio de 2021. E o processo de criação dele, por incrível que pareça, ele foi bastante simples. Ele é um livro de produção totalmente minha, né? Ele não tem a parceria de nenhuma das grandes editoras, e na verdade nem de pequena e nem de média editora. Ele tem sim uma parceria com a revista Rusga, que é uma revista de poesia que surgiu em 2020 na cidade de Porto Alegre. Ela é uma criação do Davi Kotek e do Pedro Dziedzinski. E eu estava conversando com eles, na verdade, há um tempo. Já tinha falado para eles que não ia usar muito, não ia fazer uma parceria com alguma editora. E eles me convidaram para lançar o livro em parceria com eles. No caso, o livro teria um layout muito parecido com o que é o da revista Rusga. Então, se vocês olharem a capa do livro e entrarem nas redes sociais da revista Rusga, vocês vão ver que alguns traços são bastante parecidos. Inclusive, eu recomendo aqui para vocês o Instagram da revista Rusga, que lá tem só poesia de qualidade. É uma revista mensal. Agora eles deram uma parada porque tanto o Davi quanto o Pedro, eles têm a sua vida fora ali da Rusga, né? Mas me parece que mês que vem eles já retornam com o lançamento de mais uma edição. E junto com o Davi e com o Pedro na Rusga tem a Yas. A Yas é uma amiga minha já de muito tempo, ela é uma designer de mão cheia. Ela é da Venezuela, mas já mora no Brasil há bastante tempo. E ela que fez o layout do meu livro inteiro. Como ela já conhece os meus textos, não foi muito difícil para ela fazer tanto a capa quanto o miolo do livro. Eu não passei briefing nenhum sobre o que eu queria, eu só passei para ela o nome do livro e falei que era um livro que falava sobre amor e relacionamentos, nem sempre de uma maneira bonita e feliz. E ela me devolveu o primeiro esboço da capa, que já era praticamente esse aqui,
né? Ela me devolveu depois de uns 15 dias. Eu achei maravilhoso, não mudei praticamente nada do que ela mandou, mas muito por conta disso, assim, da gente já se conhecer, dela já conhecer os meus textos, né, um pouco do meu estilo, e por eu também já conhecer os traços dela, né, isso facilitou bastante. Mas eu recomendo muito para quem tiver lançando o seu livro ou pensando em lançar o seu livro, valoriza muito a capa, a contracapa e o miolo do livro. Eu acho que isso faz muito sentido. Isso pode tornar o teu livro uma coisa maior do que ele é, ou ele pode diminuir o teu livro, né? Se essa parte gráfica não for bem feita, ele pode causar um certo problema quando ele estiver numa estante de uma livraria do lado de outros livros, né? Essa seria a primeira dica que eu tenho para dar. E sobre o fato de ter lançado ele de uma maneira totalmente independente, eu recomendo. Acho que para quem está começando pode ser uma boa saída. Eu recomendo, por exemplo, negociar com alguma gráfica perto aí da sua casa, né, na sua cidade. Não precisa ser a melhor gráfica, né? Logicamente tem que ser uma gráfica que te entregue um material final bom, mas não precisa ser a melhor gráfica, porque aí também é bacana negociar preço, né? O papel, infelizmente, nos últimos meses aumentou muito o preço do papel, então um livro de repente com um número um pouco maior de páginas começa a ficar um pouco caro, né? O Ossos, por exemplo, ele tem 94 páginas e eu tive que correr atrás de algumas gráficas. Eu orcei com 4 gráficas antes de fechar com a gráfica que acabou fazendo o livro, porque os valores estavam dando muito caros. Uma outra dica em relação a isso: aproveitem, de repente tentem fazer a capa e a contracapa com cor e o miolo do livro em preto e branco. Isso vai deixar o valor do livro bem mais acessível. E sobre o lançamento em si, basicamente eu estou vendendo ele através do meu Instagram, que é rafael.com.f. Eu mando por correio. O custo é R$40 já com a taxa de correio. Esse é um outro ponto que tem que levar em consideração. Eu não lancei esse livro para ter algum tipo de lucro, né? Então esse valor, no final das contas, ele vai praticamente deixar no 0 a 0 o custo que eu tive com a gráfica. Mas aí, de novo, para quem está começando, talvez seja uma boa dica também, nesse momento, não esperar muito ter algum lucro, né? Porque senão realmente pode dar com a cara no muro. Acho que o foco não tem que ser esse, não tem que lançar um livro já pensando em vender 100 mil ou 5 mil cópias, né? Vender livro no Brasil é muito difícil, mas o mais legal é a sensação de ter um filho na rua, né? Isso vale muito também. Eu estou contando com a ajuda de um pessoal de São Paulo, da Baobá Comunicação. Eles estão me ajudando com a divulgação do livro também, entrando em contato com outros poetas, com outros escritores, com jornalistas, enfim, que possam ajudar a levar o meu livro até o maior número de pessoas. Acho que essa é uma outra dica também, né? Se por acaso tu não conseguir financeiramente trabalhar com alguém que faça essa assessoria de imprensa, também não tem problema, né? Hoje em dia tu pode entrar em contato com pessoas que têm um canal no YouTube sobre livros, um canal no Instagram, um canal no Facebook,
né? O importante é não esperar que as pessoas venham até você. Assim, isso de novo, é muito difícil, né? Para quem está começando, então é muito mais difícil ainda. Então fica esse conselho, corram atrás, comecem procurando na própria rua onde vocês moram, no bairro onde vocês moram, né, na cidade onde vocês moram. Sempre tem alguém que trabalha no jornal, no rádio, em alguma revista, ou tem uma página no Facebook que faz resenha de livros, né? Vão dando esses pequenos passos, daqui a pouco tu consegue uma matéria em um jornal pequeno aqui, uma entrevista numa rádio pequena lá, uma resenha do teu livro em um perfil nas redes sociais, e aí quando tu vai juntando esses pequenos bloquinhos assim, é que acaba formando o grande quadro, né? E é o que eu tenho feito. Já vendi mais ou menos, já vendi quase 100 cópias do Ossos Açucarados, né? De novo, o foco não é vender, assim, eu não tenho nenhum número na minha cabeça, eu quero vender tantas centenas de cópias ou tantos milhares de cópias. Mas está sendo um trabalho legal, assim, eu tô bastante feliz com o alcance que o livro está lendo, mas tem que se mexer, né? Tem que postar, tem que participar, tem que correr atrás, né? Nessas horas não dá para ser tímido. Acho que basicamente o que eu tinha para falar sobre o lançamento do livro era esse. As expectativas para quem lança um livro no Brasil tem que ser sempre com os 2 pés no chão, mas a cabeça tem que estar sempre, né, ligada, porque assim, de novo, grandes mídias e o grande público não vai chegar no teu livro assim de uma hora para outra, nem que tu tenha um bom padrinho, né, dentro do meio. Então fica aqui essas dicas, né? Pesquisem bastante com as gráficas, negociem bastante com as gráficas, falem com o pessoal da sua rua, do seu bairro, né? Ver quem é que pode daqui a pouco ajudar. Nessa época de pandemia não estão tendo muitos encontros físicos, mas está rolando sarau pelas redes sociais, tá rolando curso e oficina pelas redes sociais, tem as lives, daqui a pouco vai começar fazendo live com 5 pessoas ou 10 pessoas, daqui a pouco vai estar fazendo live com 50 ou 100 pessoas, e tem que ser assim, tem que ser devagarinho, porque senão é bem difícil das coisas acontecerem. E para quem se interessou, então, de novo, o Ossos Açucarados, um lançamento em parceria com a revista Rusga, é só me procurar nas redes sociais, rafael.com.f. Tá bom, gente? Obrigado, um grande beijo a todos. Se cuidem.